A primeira carta aos Coríntios tem um caso muito estranho. Um rapaz que tem relações com a mulher do seu pai. E isso causa um grande escândalo para o apóstolo Paulo, que fica expressa no texto de 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos pensar um pouco mais sobre o que significa esse texto polêmico da Bíblia. Então, é só ficar comigo até o final. Eu aproveito também para te convidar a fazer os nossos cursos. Tem na área de teologia bíblica, por exemplo. Aqui no Clube de Membros, se você clicar ali em Seja Membro, você encontra uma série de pacotes com preços e benefícios específicos e é só você escolher um deles e vir participar conosco. Bom, hoje nós vamos ler aqui uma passagem que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, que está dizendo o seguinte, olha: só se ouve falar de imoralidade entre vós, e imoralidade tal que não se encontra nem mesmo entre os gentios. Um dentre vós vive com a mulher do seu pai. E vós estáis cheios de orgulho. Nem mesmo vos mergulhastes na tristeza, a fim de que o autor desse mal fosse eliminado no meio de vós? Quanto a mim, ausente do corpo, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse presente. Aquele que perpetrou tal ação em nome do Senhor Jesus, é preciso que, estando vós, o meu espírito, reunidos em assembleia com o poder de nosso Senhor Jesus, entreguemos tal homem a Satanás para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é digno o vosso motivo de vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento para serdes nova massa, já que sois sem fermento. Bom, é importante a gente analisar essa passagem, né? Porque ela tradicionalmente é vista como um caso de imoralidade sexual, de um rapaz que tem relações com a mulher do seu pai. Certamente não era sua mãe, né? Provavelmente o pai tinha um segundo casamento, morreu e esse rapaz passou a ter relações com a mulher desse pai. É claro que tem o seu lado de imoralidade nessa passagem. É claro que não é um comportamento saudável, não é um comportamento adequado e nem é um comportamento também aceitável, né? Por exemplo, Levítico, capítulo 18, tem uma série de limitações das pessoas com as quais alguém poderia ter relações. No capítulo 18, versículo 8, está lá que era proibido ver a nudez da mulher do seu pai, porque é como se tivesse relação com o próprio pai. Ver a nudez significa isso, né? Também o direito romano não aceitava esse tipo de relação. Agora, a cidade de Corinto provavelmente está fora dessa jurisprudência do direito romano, e talvez esse tenha sido um dos motivos para que as pessoas daquela comunidade ficassem meio que divididas quanto a esse assunto. O que também nem importa, né? Porque tendo ou não tendo lei em relação a isso, era uma questão de bom senso, era uma questão que é esperada de uma pessoa cristã que não tivesse, não aceitasse esse tipo de postura. Mas tem outros elementos interessantes nessa passagem, né? Tem outros elementos importantes. Primeiro, saber que a comunidade de Corinto era uma comunidade bastante bagunçada. Era uma comunidade com muitas pessoas não se entendiam, havia problemas com dons espirituais, havia problemas de liderança, havia problemas de moralidade, enfim, vários problemas que se ocasionavam na comunidade de Corinto e com as quais o apóstolo Paulo tenta se posicionar de alguma maneira dentro desse processo. E esse caso em específico é o mais aterrador para o apóstolo Paulo, né?
ele diz que nem entre os gentios, e olha que nós estamos falando aqui de Corinto, de uma civilização grega, de uma civilização que tem poucas questões de tabus morais, né? Mas nem entre eles havia uma imoralidade tamanha a desse rapaz, né? Nós não devemos entender esse caso apenas por uma questão sexual, né? Embora seja um ponto que pese e que pese bastante. Mas tem outros elementos aqui presentes que muitas vezes as pessoas não se atentam. Pela narrativa e pela estrutura que nos é apresentada, esse rapaz tenha herdado uma herança do seu pai. Seu pai, ao que tudo nos leva a crer, era uma pessoa bem de vida e que, quando morreu, o filho assume toda a sua propriedade. E, inclusive, a esposa do seu pai é vista pelo seu filho como parte da propriedade a qual ele tem direito de fazer uso. Porque, se você se lembra bem lá nos 10 Mandamentos, quando diz não cobiçarás a mulher do teu pai, não fala apenas de mulher, fala a casa do teu pai, os bens do teu pai e até o carro, o boi dos teus pais, né? Veja, nessas sociedades patriarcais antigas, a mulher era vista como um objeto. A mulher era vista como parte do patrimônio do chefe da família. E, em alguns casos, era vista como herança que era deixado. Claro, se fosse mãe, a situação era diferente, né? Mas, em muitos casos, havia essa leitura. O que está chocando o apóstolo Paulo não é só a questão da imoralidade íntima, mas também a compreensão deturpada que esse rapaz tem de ter a mulher do seu pai como parte da sua herança, como parte dos seus objetos aos quais ele tem o direito a possuir. Esse jovem enxerga essa mulher não como uma mulher, não como um ser humano, não como um indivíduo que tem a sua dignidade, mas ele a enxerga como um objeto que lhe pertence. Essa é, mais do que antes, né, juntamente com a imoralidade, claro, mas a causa do escândalo do apóstolo Paulo, de saber como entre cristãos havia uma compreensão tão deturpada das relações humanas. Havia uma percepção tão deturpada e desumanizada daquilo que deveria ser as relações entre seres humanos. O direito que aquela mulher tinha era de seguir a sua vida de maneira livre, ela não pertencia àquele rapaz, né? E isso não é respeitada por ele. Agora, um outro problema ainda pior é que a comunidade tolerava esse jovem muito provavelmente porque ele tinha posses, porque ele tinha dinheiro. E certamente, hoje em dia, você deve conhecer várias comunidades religiosas que toleram a corrupção, a imoralidade, os desvios, as perturbações, as relações desumanizadas, porque a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa tem influência, porque a pessoa tem poder, né? E muitas lideranças eclesiásticas não querem afastar, não querem desagradar uma pessoa que tenha poder e que tenha influência. E aí você já viu que a leitura que fazem sobre pecado, ela é diferente conforme os interesses envolvidos. Se a pessoa for pobre, for uma pessoa sem influência, for uma pessoa que não tem nada a acrescentar, qualquer mosquito vira um pecado grave a ser denunciado naquele caso. Agora, se a pessoa for rica, for influente, tiver as suas redes de relacionamentos, aí a leitura é bem diferente. Nós não podemos perder, deixa a pessoa aqui, ela pode se converter, ela pode se arrepender, nós não podemos fazer isso, mas isso é apenas disfarçatez, né? Disfarçatez. Muitas pessoas também enxergam esse texto como um argumento para a excomunhão, porque Paulo teria falado para entregá-lo a Satanás. É claro que isso não é literal, mas que revela a revolta do apóstolo Paulo com o acontecido, né? E a sua repreensão não é apenas para aquele jovem, mas é para a comunidade, principalmente. Agora, veja, esse texto é escrito antes dos evangelhos. Esse texto
é escrito por um apóstolo que não tinha conhecimento dos evangelhos, porque Paulo morre antes da composição dos evangelhos. Certamente essa opinião, por mais que indigne, por mais que tenha a sua razão de ser, não está presente nos textos dos evangelhos. O que não significa que Jesus concordaria com a postura desse jovem, tanto do aspecto da moralidade, quanto principalmente pelo aspecto da desumanização daquelas relações. E certamente, se as lideranças eclesiásticas fossem pessoas, como o texto bíblico diz, aprovadas, né? Pessoas irrepreensíveis, e tivessem uma postura sóbria diante das imoralidades, certamente elas não se tornariam esse antro de acolhimento de criminosos, de pessoas imorais, de pessoas que acham que podem tudo, de pessoas que acham que podem fazer tudo, de pessoas corruptas, de pessoas envolvidas até o pescoço com escândalos políticos e econômicos, como, infelizmente, boa parte dessas instituições se tornou hoje em dia no Brasil. Tá? Certamente a leitura teria sido muito diferente, teria sido muito superior ao que nós vemos Brasil afora nesses casos. E o apóstolo Paulo fica bastante revoltado com isso. E nós devemos saber também que essa história não termina por aqui, que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, você vai ver esse jovem caindo em si. Esse jovem se arrependendo, tomando compreensão de que ele não tinha direito sobre aquela mulher como se fosse um objeto. E aquele jovem tendo um arrependimento muito íntimo, muito intenso, tamanho que o texto fala que ele estava coberto de tristeza. E o apóstolo Paulo, então, fala com a comunidade que já era o suficiente e que ele deveria ser readmitido à comunhão com aquelas pessoas. Agora, readmitido não porque ele tinha uma condição financeira superior, mas porque ele tinha caído em si, compreendido que ele não podia fazer tudo o que queria, compreendido que uma pessoa não pode ser tratada como um objeto, compreendido de que ele não deveria ter um papel de destaque apenas por ter posição financeira diferenciada. Com certeza, ele consente em que a mulher de seu pai siga a sua vida de uma maneira digna, de uma maneira livre, né? E se arrepende amargamente do tempo em que ele não agiu dessa maneira, e por isso Paulo compreende e manda que ele seja readmitido. Ele não tem tratamento privilegiado por ser rico. Ele não tem tratamento privilegiado e se abre mão do arrependimento e da tomada de postura que ele precisava ter. Porque, infelizmente, hoje tem muitos arrependimentos estratégicos. Pessoas que não se arrependeram de verdade. Pessoas que apenas pedem perdão para jogar a responsabilidade para outra pessoa. Pessoas que apenas têm uma fala e uma postura piedosa para contar com a comoção das pessoas, mas sem desfazer o mal que é feito, não é real, não é de verdade. Esse rapaz libera a sua madrasta, né? Ele entende isso, ele percebe que não pode ter uma relação desumanizada com aquela pessoa. E por isso ele, então, se arrepende, muda sua postura e é readmitido. Agora, não se esqueça que não tem apenas um caso de imoralidade sendo criticado aqui, tem esse também, mas tem a desumanização que esse rapaz faz em pensar que essa mulher é um objeto que pode ser usado. E a grave denúncia do apóstolo de que a comunidade e a liderança dela era conivente com esse tipo de postura, muito provavelmente porque era uma pessoa com poder aquisitivo mais elevado. Esse é o verdadeiro escândalo que está, ou o maior dos escândalos, que está contido nessa passagem. E se você gostou, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal e em breve nós voltamos para mais um Café com Teologia e eu te espero por aqui.